Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre o espaço agrário e principalmente o espaço agrário do Brasil, ok? Então vou sair daqui da tela para a gente começar a nossa aula sem mais delongas. Então, agrário está relacionado a tudo aquilo que vem da terra, né? Calma. Está relacionado a tudo aquilo que vem da terra. A estrutura agrária do Brasil é um conteúdo específico, né? Ou seja, espaço agrário é qualquer espaço que está relacionado à zona rural. A estrutura agrária do Brasil ela é específica do Brasil e a gente vai entender como essa estrutura agrária foi formada a partir do histórico e dos ciclos econômicos que existiram aqui no Brasil. Então, primeiramente, a gente tem um conflito agrário, né? Às vezes, isso não fica tão claro assim na cabeça das pessoas, enquanto conflito agrário. Mas o primeiro conflito agrário que existiu no Brasil foi o conflito entre os portugueses e os povos indígenas, né? Então, quando os portugueses chegaram aqui, e a gente aprende isso através daquele mito da descoberta do Brasil, eles encontraram povos que já viviam aqui há 1.000, 2.000 anos. Né? Ou seja, esses povos indígenas que estavam aqui eram povos que já tinham um grande conhecimento sobre a terra, que já tinham um grande pertencimento nesta terra, e aí eles começam a entrar em conflito, principalmente porque os portugueses eles não chegaram aqui com o intuito de ser amigo dos índios, né? Se talvez eles tivessem tido uma outra postura, a gente teria até um futuro diferente, mas os portugueses já chegaram aqui com o intuito de explorar as terras, né? Ou seja, de extrair as riquezas minerais, tanto relacionado ao pau-brasil, mas eles também procuravam por ouro, por prata. E essa relação de interesse econômico, ela acabou levando a um grande conflito, né? Então, o primeiro ciclo econômico que vai dar início a esse conflito é o ciclo econômico do pau-brasil, né? Porque eles percebem rapidamente o grande potencial econômico do pau-brasil e eles começam a explorar os índios. Explorar é uma palavra até bonitinha, eles começam a escravizar os índios. Né? Então, nessa imagem que aparece os índios cortando, né, derrubando a floresta, claro que eles não fariam isso por pura e simples vontade, né? Vamos ajudar aqui os portugueses derrubando essa floresta. Claro que não, até porque os índios tinham uma relação de pertencimento com a floresta. Eles foram escravizados, exaustivamente escravizados, aí na exploração do pau-brasil e como consequência disso, a gente vai ter milhares de mortes de indígenas, cercamentos, né, que a gente vai chamar assim, ou seja, os portugueses eles vão chegar no território e vão começar a cercar esse território dizendo que é dele. E o desmatamento em larga escala, né? Então, rapidamente, praticamente, os europeus esgotaram o pau-brasil da nossa Mata Atlântica nessa época. O segundo ciclo econômico importante é o ciclo da cana-de-açúcar. No ciclo da cana-de-açúcar, praticamente toda a mão de obra escrava ela foi substituída pela mão de obra negra, né? Ou seja, os portugueses perceberam que não daria para continuar escravizando os povos indígenas e começaram a substituir essa mão de obra pela mão de obra negra. E aí a gente tem uma outra criação de conflito, né? Porque esses negros chegavam aqui da África e eles não tinham acesso à terra, eles não poderiam ter posses. Então, basicamente, enquanto eles viviam, eles precisavam se submeter a todas as ordens ali daquele fazendeiro. E aí algumas características importantes, como a criação dos engenhos, que eram formados pela casa grande, a cinzala e os aparelhos técnicos, né? Ou seja, aquela casa onde seria ali a cana seria beneficiada, começa a haver uma grande concentração de terras no Brasil. A gente tem o sistema de plantation, que é aquele sistema que vai estar baseado, primeiro, em grandes latifúndios, monocultura e exploração de trabalho escravo. Né? Então, eu tenho um grande espaço de terra, vou plantar uma coisa só e quem vai trabalhar para mim? Um escravo. Ou seja, plantation é um tipo de agricultura extremamente lucrativo, né? Porque você tem ali grande extensão de terra, vai produzir uma coisa só e não vai pagar nada pela produção desse alimento, quer dizer, pelo trabalho, né, de produção, porque você vai utilizar trabalho escravo. E qual foi a consequência? Fortalecimento do tráfico negreiro, né, a ampliação dos latifúndios,
desmatamento acelerado em maior escala, né? Porque o pau-brasil, a gente tirava só o pau-brasil da Mata Atlântica. Para fazer a cana, a gente precisava derrubar tudo. Então, o desmatamento foi muito maior e os conflitos agrários começaram a aumentar, porque agora a gente tinha os burgueses, os escravos e os índios aí em conflito pela posse da terra. Com o ciclo econômico do café, a lógica de plantation foi perpetuada, mas agora a gente também teve a inserção do colonato, né? Começaram as grandes exportações de café, o Brasil virou o maior exportador de café do mundo e surgiram aí os grandes barões de café, que foram responsáveis, né, que deram pontapé aí para o processo de industrialização do Brasil, mais especificamente lá na região sudeste. Outro ciclo econômico, e aí já bem mais para frente, da forma como a gente conhece hoje, é a agropecuária e o agronegócio, né? A agropecuária que vai estar muito relacionada à área de floresta amazônica, ou seja, a expansão de toda a nossa fronteira agrícola no Brasil, e o agronegócio que vai estar pautado nos commodities, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas que vai se segurar em três principais alimentos: a soja, o algodão e o milho, né? Então, como que a gente pode definir a estrutura agrária do Brasil hoje? Como uma estrutura de concentração de terra, né? Ou seja, uma estrutura baseada em latifúndios e principalmente de terras improdutivas, porque muitas vezes toda a concentração de terra não está produzindo nada, né? Então, todo movimento sem terra luta exatamente para que essas terras improdutivas elas sejam apropriadas e possam ter ali o seu potencial, né, produtivo explorado de forma sustentável, é claro. Bom, então como no que tange a produção agrícola, a gente tem as commodities, né, que seriam esses produtos primários de grande demanda internacional e onde o preço vai ser definido pela Bolsa de Valores, como está acontecendo agora, por exemplo, com o arroz, né? Então, vocês estão vendo aí, o arroz ficou muito, muito caro, um dia custava R$12, agora custa 5, e por que isso acontece? Principalmente porque o dólar ele subiu, né? O que fez com que os vendedores de arroz ganhem muito mais dinheiro vendendo para fora do que no mercado interno. Então, eles optaram por exportar o arroz, fazendo com que a oferta de arroz no mercado interno diminuísse, né? E aí, quando a gente tem uma demanda grande e uma oferta pequena, o que acontece? Os preços sobem. Mas, para além disso, a gente tem o soja, cacau, café, algodão, suco de laranja e a carne, né? E qual vai ser o tipo de relação de trabalho principal no espaço agrário brasileiro? Ou familiar, né, da agricultura familiar, que não está relacionada a essa grande produção agrícola, ou o trabalho assalariado. Agora a gente vai entender uma diferença básica entre o que é agricultura extensiva e agricultura intensiva, certo? Então, aqui no Brasil, ainda hoje, a gente pratica agricultura extensiva, que é basicamente utilizar uma grande porção de terra para uma pequena produção, né? Então, a agricultura extensiva ela está baseada aí nas técnicas mais rudimentares, né? Que não vão otimizar o uso da terra. Fazendo uma comparação para vocês entenderem, aí logo em seguida eu vou explicar o que é intensivo. Na agricultura extensiva, eu posso produzir em 100 metros quadrados, né? Ou seja, em 1 hectare, 1.333 quilos de algodão por ano. Já na agricultura intensiva, com o mesmo hectare de algodão, eu vou produzir praticamente o triplo, né? O triplo não, o dobro mais um pouquinho, que é 2.986 quilos ao ano, um aumento de 124%. E por que isso acontece? Porque na agricultura intensiva eu vou ter o uso de agrotóxico, eu vou ter o uso de maquinário, eu vou ter o uso da biotecnologia, dos transgênicos, né? Ou seja, de todo um aparato tecnológico que vai fazer com que a minha produção ela seja otimizada, né? Então as plantas vão crescer mais rápido, vão dar mais frutos, vão ser mais resistentes à praga, e isso vai fazendo com que cada vez mais eu necessite de menos espaço para produzir em larga escala. Não que os latifúndios acabem diminuindo de tamanho, né? O que acaba acontecendo é que eles aumentam muito a produção deles. Então, essa é a diferença. O uso extensivo está pautado em técnicas rudimentares, né? A agricultura familiar, que o cara vai lá com enxada,
planta de um em um, precisa semear, precisa arar a terra, precisa adubar, precisa depois vir irrigar. Já na agricultura intensiva, não, a gente já tem um grande sistema de irrigação automático, né? Um grande maquinário para fazer a colheita, tecnologias de ponta que vão fazer o aprimoramento daquela semente, fazendo com que ela seja mais resistente à praga, com que ela demore menos tempo para ficar pronta, né? Ou seja, aí aumentar a nossa produção. O que eu falei para vocês sobre terras improdutivas está exatamente mostrado aqui nesse mapa, né? Então, olha que interessante, 60% ou 5,6 milhões de propriedades rurais concentram aproximadamente 40% da área total dos imóveis rurais do Brasil. Ou seja, de toda essa região aqui, né, 5,6 milhões de propriedades rurais, 40% da área, concentram 40% total dos imóveis rurais do Brasil, ou seja, é muita terra, né? As áreas urbanas, que vão ser basicamente 27% aqui do Brasil, elas vão concentrar basicamente metade, né, bem menos da metade do que a área ocupada pelas propriedades rurais, e os povos indígenas, eles ficam aí com a menor fatia, né? Eles ficam com pelo menos 5 vezes menor, uma área 5 vezes menor que a área das propriedades rurais. Então, quando a gente fala assim, o Brasil é um país urbano, né? E isso não fica tão claro quando a gente olha para um mapa desse, né? Ou seja, como assim o Brasil é um país urbano se 60% de extensão territorial dele é de propriedade rural? Né? Como que a gente pode chegar a essa conta? Então, algo a se pensar. Deixa eu dar uma olhada em quanto tempo já tem esse vídeo, porque senão vai ficar muito grande. Cadê? Volta. 12 minutos. Eu vou parar aqui e no próximo eu vou falar sobre os modelos agrícolas, ok? Um beijo e até a próxima.